Veja o que a Márcia Verônica, representante da UPA Oeste Belo Horizonte, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lina UPA 2. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Márcia. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação, então vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Márcia, enquanto você está compartilhando sua tela, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você poderia contar para a gente e para o nosso público um pouco da sua experiência e da sua equipe no projeto? Você poderia trazer esse relato para a gente? Aí, Alexandre, até eu vou cair. Sim, então. Eu vou compartilhar com vocês essa experiência que a gente tem passado aqui na UPOEST, tá? É uma honra e um privilégio participar dessa primeira live, né? E atualmente eu estou aqui como gerente da UPOEST. Sim. A UPOEST, ela está localizada na região oeste de Belo Horizonte, e eu vou citar algumas fotos de alguns pontos de Belo Horizonte para vocês verem. Um mapa também de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade dividida em 9 regionais administrativos. A regional oeste é uma das regionais. Ela conta com 63 bairros. Nós temos uma população de 308.549 habitantes. É a regional mais populosa de Belo Horizonte. Aqui nós temos 18 centros de saúde, 8 academias da cidade, um centro de referência de saúde mental, uma UAT, um centro de convivência, uma URS, um centro de especialidades médicas e a nossa UPA. Tá? Nós temos uma média mensal de atendimento total de 8.946 atendimentos, tá? Sendo 4.226 atendimentos na especialidade de clínica médica. Nós iniciamos o nosso projeto no dia 6 de abril, contando com as orientações da nossa doutora Joelma, que já é uma pessoa conhecida nossa e que tem uma grande experiência na área de gestão e já um conhecimento grande da metodologia ali, né? E isso tem agregado muito valor ao nosso trabalho, essa convivência com a Joelma. Então, a gente teve essa primeira reunião para a apresentação do projeto e para a formação do nosso grupo de trabalho. Faz parte do grupo de trabalho toda a nossa equipe aqui da gestão, e além disso nós temos médico, enfermeiro e a farmacêutica da nossa unidade. Nós procuramos colocar pessoas de outras áreas de trabalho aqui dentro para poder enriquecer ainda mais o nosso grupo com a experiência deles, né? E quando tudo começou, eu fiquei pensando como que a gente ia fazer, como é que a gente ia sensibilizar a nossa equipe para esse trabalho, o que a gente poderia fazer para que as pessoas aderissem a essa ideia, porque toda mudança, às vezes, ela gera uma certa resistência, né? Então, nós fizemos reuniões com as nossas equipes, convidamos o nosso grupo para assumir junto com a gente a responsabilidade, porque nós tínhamos assinado um contrato de trabalho com o Ministério da Saúde, com a Universidade Federal Fluminense, mas nós precisávamos da participação deles nesse trabalho junto com a gente. E a pergunta que a gente tem feito para eles todo o tempo é: se você precisasse de atendimento na UPOEST, você viria até aqui? Olha, excelente pergunta, hein? Para a gente pensar na forma como estamos trabalhando e o que a gente pode melhorar, o que a gente gostaria de receber aqui da UPOEST, é o que a gente deve passar para a nossa população, né? Eu tenho muito claro e tenho deixado muito claro para a equipe que o nosso objetivo nesse projeto é a gente crescer, a gente melhorar, e para a gente crescer, a gente melhorar, a gente precisa de medir e de comparar os resultados. E nós aprendemos com a metodologia Lean que o resultado ele é a saída de um processo. É um processo bem executado, né? E só é possível a gente ter resultado se a gente conseguir aumentar o valor que é percebido pelo nosso cliente. E para a gente aumentar esse valor, a gente não pode e não precisa necessariamente de aumentar os nossos custos. Para a gente ter resultado, a gente precisa de organizar os processos,
porque o valor do cliente não necessariamente ele pode ser percebido de uma forma financeira, mas o valor para ele é a gente reduzir, às vezes, o tempo de espera no atendimento dele aqui, né? E você está falando uma coisa importante, que é o resultado. E aí eu queria saber de você, desses resultados, quais foram as melhorias que já foram feitas até agora e qual o impacto que isso causou para os pacientes da UPA? Nós só trabalhamos com o 5S aqui na nossa unidade, tá? E aí a gente pode mostrar um pouquinho para você, bem pouquinho mesmo, do que a gente fez. Porque nós já conseguimos avançar muito, né? Nós temos tentado inovar aqui na nossa unidade, e inovação a gente precisa de conhecimento, não basta só a gente ter criatividade, né? Criatividade é a ideia, e a inovação ela é a ideia aplicada de forma que a gente consiga convencer as pessoas de que aquilo realmente é importante. Então, nós fizemos essas modificações e, ao longo dessa caminhada, a gente tem observado, e se vocês observarem também na unidade de vocês, e aí está o nosso mapa de fluxo de valor, o quanto de desperdício a gente tem aqui na unidade, né? E a gente tem conseguido passar isso para a nossa equipe. É importante para a gente reduzir os nossos custos, os nossos gastos em relação às pessoas, em relação ao tempo, em relação aos nossos materiais, né? E para isso a gente precisa de alinhar o nosso processo. Então nós estamos utilizando as ferramentas de gestão que a Joelma tem feito aqui com a gente no nosso trabalho, deixa para a gente disparar cartas, para a gente poder executar, para a gente poder pensar junto com o nosso grupo de trabalho, para a gente ir ao Gemba e ver o que realmente funciona, como funciona e o que a gente pode melhorar, né? E a gente precisa de alinhar os nossos objetivos com a nossa equipe e também sempre fornecer informação para eles, né? O Lean, então, ele traz para a gente essa medida de valor do cliente. Eu acho que isso é o mais importante, a gente ter sempre o foco no nosso cliente. E que tudo que a gente faz aqui é para agregar valor ao nosso processo para o nosso cliente. A gente sabe que isso não é um processo fácil, né? Porque as mudanças, elas não acontecem de uma forma rápida. Às vezes as pessoas têm aquela fala de que sempre foi assim, e que agora a gente precisa de mudar. Mas a gente precisa de mudar porque o mundo está mudando a todo tempo, né? Então, a gente o Lean, ele é principalmente mudança de cultura, né? Exatamente. Principalmente mudança de cultura. E a mudança de cultura, ela vai demandar realmente um pouco de tempo, um pouco de esforço, mas ela vai trazer resultados duradouros. E vocês vão conseguir esses resultados caminhando da maneira como vocês estão caminhando. Vocês estão de parabéns aí na unidade de vocês. Então, eu acho que uma coisa que causou bastante impacto aqui para a gente foi o 5S, que a gente melhorou, conseguiu melhorar a ambiência, uma unidade mais limpa, um ambiente até mais aconchegante, né, melhor de trabalhar. Então, vocês estão vendo algumas poucas mudanças que nós fizemos, né? Mas cada dia tem ficado mais claro que a gente não pode padronizar pessoas, a gente não pode padronizar pacientes, a gente não pode padronizar trabalhadores. A gente precisa de descobrir os talentos da nossa equipe, as habilidades de cada um, e também nós não temos como padronizar o paciente. Por isso, nós estamos readequando o nosso fluxo aqui do paciente que é classificado como verde e do paciente que é classificado como amarelo, porque ele não pode nem esperar e nem ser atendido da mesma forma, porque a complexidade ela é diferente, né? E aí, tudo isso, o que a gente espera? A gente espera que esse projeto que teve no início, nós estamos no meio do caminho, né? Mas que ele não tenha um fim. E a nossa grande expectativa é que ele deixe de ser projeto. Porque o projeto, ele tem um início e ele tem um fim. Então, que ele passe realmente a ser uma cultura organizacional. E daqui a um tempo a gente já não tenha mais que falar tanto isso para os nossos trabalhadores, mas que eles já tenham isso na cultura do trabalho realmente, né?
que a gente pode chegar para a nossa equipe e falar, olha, a gente pode melhorar 1% ao ano. Se a gente melhora 1% ao ano, a gente já está muito mais na frente do que nós estamos hoje. Mas quem sabe a gente consegue melhorar 1% por semana, 1% por dia, 1% por hora, 1% por minuto. Né? Por que não? Falar disso é falar de qualidade, é falar de excelência, é o que a gente tem buscado por isso. Né? Às vezes a gente não precisa tanto do recurso financeiro. A gente precisa aprender a trabalhar com o recurso que a gente tem na nossa mão. Então, a gente precisa de organização, a gente precisa de gestão, a gente precisa de organizar o recurso que a gente tem disponibilizado. É um desafio muito grande para todo mundo, mas esse projeto nas lutas, ele vem justamente nos tirar da zona de conforto, que muitas vezes a gente acaba caindo nela, né? Mas a gente precisa estabelecer essa mudança. Então, esses encontros, essas discussões, aí nós temos foco da nossa equipe de trabalho, a gente atuando no projeto. Esses encontros, eles têm sido riquíssimos para nós, porque é uma troca muito grande de conhecimento. Porque a teoria a gente conta nos livros, mas o conhecimento, ele está na bagagem que a gente traz da nossa vida e da nossa experiência. Então, a convivência com a Joana, ela tem sido de grande valor para nós. E isso vai impactar no nosso trabalho, na nossa organização. Né? Sim, e é o que você falou, Márcia, tudo isso que você disse é nós sermos lean, né? É fazer com o que nós temos, é trabalhar a mudança de cultura, é ser lean. É o que o projeto está buscando e é o que vocês estão fazendo aí, né? Exatamente. E além de todo esse material teórico que a gente tem acesso, essa metodologia nos convida e nos motiva a ir sempre mais e além. E quando a gente chegar num determinado patamar, a gente já não está nesse patamar mais, porque a gente já vai procurar meios para progredir. Tá? Então, eu agradeço o convite e eu desejo que cada participante desse processo possa levar uma gota de vinho para cada canto do país onde for. E aí nós teremos um máximo de melhoria que é capaz de melhorar e de fazer um sistema público de excelência. Muito obrigada. Tá ótimo. Olha, muito obrigado aí pelo seu depoimento, obrigado pelo compartilhamento da sua experiência conosco e da sua unidade. Vocês estão de parabéns, tá bom? Fica conosco mais um pouco, porque a gente vai continuar o nosso bate-papo. E agora eu queria falar um pouco do lançamento da revista Lean na UPA, a primeira edição dessa segunda edição do Lean na UPA 2.